Vene Casagrande numa quarta-feira agitada, muitas informações envolvendo Pedro, envolvendo Eric Pulgar, envolvendo até o Léo Ortiz. Pois é verdade que o Flamengo quer vender o Pedro, o Flamengo topa vender, espera vender o Pedro. É verdade que o Léo Ortiz pode ir para o Olympiacos. Tem também informação não muito boa sobre Eric Pulgar. Temos atualizações boas sobre Carrascal, muito próximo de ser reforço do Flamengo. Tem muita coisa no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai saber a verdade sobre Pedro. É verdade que Flamengo quer vender o Pedro, topa vender o Pedro? Nós vamos falar muito sobre esse assunto, mas antes, galera, vamos atualizar a situação do Gerson. Pois é, o Gerson, muito próximo de assinar a rescisão de contrato com o Flamengo, nos detalhes burocráticos, e ele pediu ao Zenit para embarcar apenas no domingo, dia 6, e aí ele embarca no domingo. O Zenit disponibilizou um avião fretado para ele poder viajar, e aí ele embarca no domingo, pelo menos essa é a previsão, para se apresentar ao novo clube e assinar o contrato válido por 5 temporadas. Eu vou dizer aqui no canal Vene Casagrande o que eu disse hoje lá no SBT Sport Rio. Eu não sou contra, eu não julgo a saída do Gerson, não vou ficar aqui crucificando o Gerson por ele ter saído 2 meses depois de uma renovação de contrato. Eu só acho que administraram, e quando eu falo administraram, quem administrou mal foram as pessoas que tomam conta da carreira dele. Eu acho que ele poderia ter sido mais honesto, mais verdadeiro. Se ele viesse antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes e falasse o seguinte publicamente: pessoal, embora eu tenha renovado 2 meses atrás, eu esperava que fosse ficar, que fosse cumprir meu contrato até 2030, mas eu recebi uma proposta, financeiramente falando, irrecusável. Vai mudar minha vida, vai mudar a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Então, por conta disso, eu quero jogar a Copa do Mundo de Clubes para sair pela porta da frente. E eu não acho que ele está saindo pela porta de trás não, tá? Eu não tenho essa opinião. Mas se ele fizesse isso, a verdade ia doer naquele primeiro momento para os torcedores. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos mais de 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem, a grande maioria ia abraçar o Gerson, ia torcer para que ele jogasse muito futebol na Copa do Mundo de Clubes e que ele fosse ter sucesso, fosse ser feliz no Zenit. Da maneira que ele está saindo, eu também entendo o torcedor que, teoricamente, deixou de considerar o Gerson ídolo. E é isso. Eu entendo os dois lados. Pelo menos essa é a minha visão. Mas vamos dar continuidade aqui ao roteiro do vídeo. Eu agora vou falar sobre o Léo Ortiz, porque recentemente a imprensa grega noticiou que o Léo Ortiz pode deixar o Flamengo e ir para o Olympiacos. A gente até comentou em um dos vídeos aqui. Eu fui apurar essa situação e ouvi uma pessoa que tem muita ligação lá no Olympiacos, e essa pessoa me disse o seguinte: Vene, o dirigente nem sabe, os dirigentes do Olympiacos nem sabem quem é o Léo Ortiz. E outra, essa informação de que o Olympiacos pagaria 15 milhões de euros não faz o menor sentido. E essa pessoa falou assim: Vene, faz uma busca aí no Google, o máximo de valor que o Olympiacos paga em uma transação, ainda mais para um zagueiro. E de fato, não chega nem perto dos 15 milhões de euros que a imprensa grega cogitou o Olympiacos pagar ao Flamengo para contratar o Léo Ortiz, e eu nem sei se o Flamengo aceitaria essa proposta. Pelo menos, pelo que eu vi no lado do Flamengo, a ideia é não vender o Léo Ortiz, por mais que chegue proposta. Então fica aí a informação apurada junto ao Olympiacos. Não procede que eles estão tentando a contratação do zagueiro Léo Ortiz do Flamengo. Agora vamos falar do Pulgar, que não está saindo do Flamengo, mas vai deixar de ajudar o Flamengo durante um longo período, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo que o Pulgar será operado nessa quinta-feira. E olha, me chamou a atenção um ponto da nota. Abre aspas. Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira, o meio-campista Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada, que confirmaram fratura no 5º metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023. De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile, já nessa quinta-feira, onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação. Eu ainda não obtive resposta, mas o meu questionamento ao Flamengo é: por que no Chile?
Será que vai ser com o médico de confiança dele? Ou mesmo o médico que tratou essa mesma lesão que ele teve em 2023? E aí, eu tendo atualização, eu vou trazer aqui para vocês no canal Vene Casagrande. Boa sorte ao Pulgar. Sobre prazo de retorno, gente, de 2 a 3 meses. Sendo bem otimista, no meio de setembro aí ele volta e a gente não sabe como ele vai voltar, porque é uma lesão que precisa ter paciência para recuperar. É a mesma lesão do Neymar, vocês vão se recordar. Inclusive, muita gente brinca que o quinto metatarso começou a existir após o Neymar sofrer essa lesão. Então fica aí a informação para vocês. Agora temos aqui Carrascal e Pedro. Eu vou começar falando do Carrascal, porque eu acho que vai ser mais rápido. Vamos lá. Entre Flamengo e jogador, tudo certo, contrato até 2029, tudo apalavrado, base salarial, tudo pronto. O jogador está muito animado para jogar com a camisa do Flamengo. Conversei com pessoas que estão intermediando a situação no lado do jogador e falam a mesma coisa. Entendeu? O jogador está muito animado, está doido para jogar no Flamengo, mas ainda depende do acordo do Flamengo com o Dynamo de Moscou. E o que falta para ter esse acordo? Não é o valor. O valor já tem acordo, é a forma de pagamento. E assim que chegarem a esse acordo pela forma de pagamento, um negócio será feito. Então, é assim, eu tenho uma certa experiência em acompanhar detalhes de negociação. Eu acho muito difícil que a forma de pagamento seja algo que faça a operação cair. E por que eu acho muito difícil? Porque nas últimas situações que eu acompanhei envolvendo negociação, forma de pagamento, um lado cede, o outro lado cede e chegam a um acordo. O mais difícil é o valor, e já tem acordo do valor, 10 milhões mais 2 de bonificação. Forma de pagamento, digamos que é um pequeno detalhe, eu boto entre aspas, porque eu já vi a operação cair por causa de forma de pagamento. É raro, mas acontece no futebol, então não dá para cravar ainda que Carrascal é o jogador do Flamengo, mas eu posso dizer que é questão de tempo para ele poder ser liberado, viajar ao Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo e assinar o contrato válido até 2029. Agora vamos falar do assunto mais importante desse vídeo. Gente, mais cedo pela manhã, eu fui barulhado, assim, muita gente me mandando mensagem perguntando sobre Pedro. E por que isso aconteceu? Porque o jornalista Mauro César, que é um cara que eu respeito bastante, que tem uma credibilidade absurda, emitiu uma nota em seu blog lá no site UOL, dizendo que o Flamengo, eu vou pegar aqui exatamente o que ele disse no título, para eu não cometer nenhuma injustiça com o jornalista, inclusive. No blog, Flamengo, perto de contratar o meia, que é o Carrascal, espera receber proposta para o Pedro. E dizendo que o Pedro pode ser vendido, enfim. O perfil até Planeta de Futebol resumiu bem aqui o que ele havia colocado. E aí eu vou ler para vocês terem noção. Diretoria do Flamengo quer vender Pedro. O desejo do clube é de receber uma proposta pelo atacante. Ele será vendido caso algum time esteja disposto a pagar uma bela quantia para levá-lo. A ideia é abrir mão de Pedro e buscar um camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos sem a bola. Até o momento, nenhum clube manifestou interesse no goleador rubro-negro. Beleza. Isso foi soltado por volta ali das 10h30 da manhã. E aí eu fui apurar. A apuração que eu tive Veneiro, não procede, nós não queremos vender o Pedro, não tem essa história, contamos com o Pedro, entendemos que o Pedro se encaixa no perfil, óbvio que tem que recuperar o ritmo de jogo dele, porque ele ficou muito tempo ausente, está tendo oportunidades, tá? Quem não está tendo oportunidades é o Juninho, até exemplificaram isso, mas o Pedro está tendo oportunidades, ele vai buscar o espaço dele e contamos com o Pedro. Eu fiquei calado, não postei nada, porque assim, é a apuração do Mauro. Ele é jornalista, repito, com uma credibilidade absurda, anos de experiência, não tem por que eu postar algo para, entre aspas, desmentir o parceiro. Enfim, é uma não notícia, não tinha o que fazer. Aí eu fiquei calado. Só que a partir do momento que o Flamengo vem publicamente e emite um comunicado oficial, aí é o meu dever trazer aqui no canal Vene Casagrande para vocês. O Flamengo emitiu um esclarecimento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nessa quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta, o que o Mauro César havia dito, inclusive.
O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. Bom, pessoal, aí é o lado do Flamengo, tem o lado do jornalista Mauro César, meu lado eu apurei também, mas, repito, gente, eu não sou dono da verdade, cada um tem a sua apuração e é assim a vida no jornalismo. Isso quer dizer que Pedro não será vendido? Óbvio que não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que o Flamengo não quer vender o Pedro. Agora, se chegar uma proposta financeiramente boa para o Flamengo vai vender. E se o jogador aceitar a proposta, o jogador, entre aspas, vai brigar para sair. Lembrando, Flamengo tentou renovar o contrato do Pedro, não chegaram a um acordo. Tem isso também, tá? Isso precisa ser dito. E o Pedro, de fato, hoje o espaço dele no time titular do Flamengo diminuiu bastante, a gente pôde ver aí nos últimos jogos. Mas isso quer dizer que o Pedro não será vendido? Não. Quer dizer que o Flamengo colocou o Pedro na vitrine? Também não. O Flamengo não quer negociar o Pedro. Mas hoje, gente, nenhum jogador é negociável. Óbvio, tem aquele papo, só sai pela multa. Beleza. A multa do Arrascaeta, por exemplo, 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar isso. Mas se chegar a 30 milhões de euros, será que o Flamengo não balança? Não sei, não sou dono da verdade. Não sei mesmo, é o caso do Pedro também. Enfim, fica aí todos os lados. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa situação. Acho que é uma boa o Flamengo vender o Pedro e buscar um outro centroavante no mercado. Enfim, quero a opinião de vocês. Isso aqui é um canal super, hiper democrático. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Fala sobre o Flamengo, o anúncio de Jorge Carrascal como reforço rubro-negro parece ser questão de tempo, e pouco tempo. Tanto que o atleta já está procurando casa para morar no Rio de Janeiro. Ele recentemente recorreu a um corretor de imóveis bastante famoso entre jogadores para dizer que queria uma casa num condomínio específico de luxo, o Riviera del Sol, que fica na Barra da Tijuca e recebe vários jogadores do Flamengo e de outros times grandes do Rio. O Flamengo tinha acordo avançado com o Dinamo Moscou para a compra do atleta por 12 milhões de euros fixos, mais uma grana em bônus que vão estar atreladas à performance do jogador. A tendência é que pós-eliminação, chegada ao Rio de Janeiro e foco no Campeonato Brasileiro e nas demais competições por aqui, o Flamengo possa fechar e anunciar a contratação desse atleta que chega para se revezar com Arrascaeta. Quero contar também que Eric Pulgar vai poder ficar de até 3 meses de fora por conta de uma lesão, uma fratura no 5º metatarso do pé, mesma lesão que o Neymar sofreu em parte da carreira. Apesar dessa ausência que pode chegar a 90 dias, nesse momento o Flamengo ainda não cogita a contratação de mais um volante. Quero contar também que Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi, tem recebido sondagens para deixar o Fla. Todos os interessados querem assinar um pré-contrato com ele, dispostos a contratá-lo sem custos para 2026. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro. Para fechar sobre o Flamengo, contar que o Fla já bateu a meta de vendas de atletas programada para essa temporada. Com a saída do Gerson, 25 milhões de euros pagos pelo Zenit, o Flamengo alcançou 47 milhões de euros. A meta era de 35 milhões de euros, antes do Gerson já haviam sido negociados o Alcaraz, 15 milhões de euros, e o Fabrício Bruno, mais 7 milhões de euros. Salve, torcedor do Mengão, sejam bem-vindos às notícias do Flamengo, todos os dias conteúdo exclusivo aqui no Flamengo News, todos os dias conteúdo aí trazendo as melhores notícias atualizadas do Mengão. Pedro pode deixar o Flamengo, a diretoria do Flamengo descarta essa notícia, porém um jornalista do UOL publicou aí na manhã desta quarta-feira que o Pedro espera aí uma sondagem de um time da Europa e o Flamengo pode abrir negociações aí para a venda do jogador. Tanto é que o Flamengo já procura nos bastidores um substituto para o camisa 9 do Flamengo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Mengão!